é agora o Brasil sabendo quem é o pai do caso Master, quem é o pai do maior escândalo de fraude bancária da história do mundo, já se fala. Lula sabota a investigação do caso Master depois da operação contra o petista Jacques Wagner. Inacreditável! Escândalo em cima de escândalo. Todos os caminhos levam a Roma do Moraes. Todos os caminhos apontam para o Moraes. O STF, como um todo, precisa passar por uma investigação seríssima e o Gonê vai ter que ser afastado, porque ele não pode investigar ninguém. Ele é parte disso tudo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Jacques Wagner era intermediário entre Dvorcaro e Lula, diz a PF. É isso mesmo. Informações divulgadas pelo Estadão dão conta de que mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular do banqueiro Daniel Dvorcaro mostram detalhes do relacionamento dele com o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, que seria intermediário de recados para Lula. Eis o que diz o Estadão. Mensagens inéditas encontradas pela Polícia Federal no telefone celular do banqueiro Daniel Dvorcaro citam o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, como intermediário para enviar recado ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de quem Wagner é amigo próximo. O Estadão teve acesso com exclusividade aos diálogos de Dvorcaro que citam Jacques Wagner. Wagner foi alvo na quinta-feira de busca e apreensão na nova fase da Operação Compliance Zero por suspeita de receber propina do ex-sócio de Dvorcaro no Banco Master, Augusto Lima, por meio da compra de um apartamento de 2,5 milhões de reais e pagamentos a uma empresa de familiar no valor de 3,5 milhões. Os diálogos demonstram, de acordo com a PF, que Dvorcaro também tinha relação com o senador, marcou encontros com Jacques Wagner e tinha acesso direto ao seu telefone celular. A PF também aponta que, além de Augusto Lima, o banqueiro Daniel Dvorcaro também demonstrava ter influência com políticos da Bahia. A conversa que cita Lula foi mantida entre Dvorcaro e um funcionário do seu Banco Master, Fernando Mascarenhas Filho, em 17 de julho de 2024. Nas mensagens, Dvorcaro comemora ao receber a informação de que estava sendo citado como alguém próximo ao governo federal, igual aos irmãos Batista, uma referência aos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos do grupo JF. O estrago foi muito maior do que eles imaginavam que seria. Há um bom tempo, o PT já sabia que as investigações do caso Master chegariam até o PT, principalmente o PT da Bahia, Jacques Wagner, Rui Costa e os seus parceiros ali do crime organizado. E aí nós tivemos essa busca e apreensão ontem na casa do Jacques Wagner, onde foi encontrado R$500 milhão distribuídos entre dólares e euros. Apartamento de presente de 2,5 milhões de reais, ingresso para ir no show da Taylor Swift, então foi uma loucura. O estrago foi muito maior do que eles imaginavam. Tudo bem, qual que é a reação do PT? Primeira coisa, o Lula liga para o Jacques Wagner. Lembrando, gente, Jacques Wagner não é uma pessoa qualquer, ele é o líder do governo no Senado, na mais alta casa. É uma pessoa de extrema confiança do Lula, que agora comprovadamente está envolvido no caso do Banco Master. Inclusive ele fala isso num podcast que ele participou, né, que estava junto lá do Augusto Lima e do pessoal. Só que o que o Jacques Wagner fez, que foi uma traição aos olhos do PT e do Lula. O Lula liga para o cara para dar suas condolências, não, mas solidariedade, prestar uma solidariedade, certo? O Jacques Wagner já marca uma entrevista imediatamente no Band News da Bahia, e relata a conversa que ele teve com o Lula. Você viu isso aqui, saiu ontem, né? Olha isso aqui. E repare, a liderança do governo fica a cargo do presidente Lula, com quem eu falei hoje, e não acho, sinceramente, muito difícil que ele mexa na minha posição pela relação que a gente tem e pela confiança que ele tem em mim. Fez questão de me ligar, se solidarizar comigo. Fez questão de me ligar, se solidarizar comigo. E ele que já teve problemas até maiores do que esse. Vixe, aí jogou o Lula na fogueira, hein? Eu tive, mas ele muito pior.
que foi preso depois inocentado e está aí como presidente da República. Isso aqui, para algumas pessoas do PT, uma boa parte das pessoas do PT, peraí. Isso aqui foi... Que porcaria, essa aqui não tá tocando aqui o negócio? E repare, ali... Isso aqui foi uma bomba, porque ele expôs o Lula. Isso vai dar um desgaste eleitoral gigantesco, gente. É agora o Brasil sabendo quem é o pai do caso Master, quem é o pai do maior escândalo de fraude bancária da história do mundo, já se fala. Tentaram jogar para cima da direita, do Bolsonaro. E aí o Jacques Wagner agora está sendo visto como um dos caras que participou da fecundação disso tudo. O líder do governo, Lula, amigo próximo dele. E aí ele vai, fala com o Lula reservadamente, vai numa entrevista e fala aquilo lá. Rapaz, olha o que o PT... Olha isso aqui, olha o que o PT tá falando do Jacques Wagner agora. A primeira coisa é o seguinte, a perplexidade com que integrantes do governo estão mostrando em relação a essa fala de Jacques Wagner. Uma dessas pessoas disse assim para mim, Natuza, é o fim da picada o Jacques Wagner fazer um negócio desse. Primeiro, o Lula telefonou para ele no calor da hora. Ele chegou de viagem às 5 horas da manhã, deve ter sabido ali, ainda no período da manhã, final da manhã, do que tinha acontecido, com muito pouca informação, conversou com Jacques Wagner, não autorizou Jacques Wagner em momento nenhum a falar por ele, e nem a dizer, e nem a contar o que o Lula tinha falado na ligação. E aí ele vai para uma entrevista sem consultar o presidente da República e diz, não, eu sou amigo dele, ele confia em mim, ele já passou por algo muito pior e tal. Então, assim, o que me disseram é que acharam de quinta categoria o Jacques Wagner pegar a mão do Lula, amarrar e falar assim, eu sou amigo dele há 45 anos, logo nada vai acontecer comigo porque eu sou intocável. Quinta categoria, o Jacques Wagner, líder do governo, uma das pessoas mais próximas, de alta confiança do Lula, de repente virou uma pessoa de quinta categoria? E aí não tem prova de amizade nesse caso não, porque se eu, ao contrário de você, Guilherme Bausa, faço um negócio desse com você, eu não sou sua amiga não. E eles são amigos, né? O Lula e o Jacques Wagner, né? O Lula nutre um carinho imenso enorme pelo Jacques Wagner. O Gabeira sabe melhor do que nós, uma relação de 45 anos de origem sindicalista dele, né? De estrada. Parece que são realmente grandes amigos, né? Grandes amigos. E aí o Jacques Wagner joga o Lula debaixo do ônibus para se proteger. Olha, o Lula já me ligou, falou que não vai me abandonar, já fizeram isso com ele, estão fazendo comigo. Jacques Wagner. A operação de ontem foi baseada em transações, em conversas, em presentes de apartamento. O cara adora dar apartamento pro povo, cara. É impressionante, né? Todo mundo ganha um apartamento que fica amigo do Vorcaro. É impressionante. Até mesmo ingresso. Viajava no jatinho do Vorcaro, mas agora o amigo não é o Vorcaro, não. Agora o amigo é o Lula, né? Que vai poder te proteger. Lula sabota a investigação do caso Master depois da operação contra o petista Jacques Wagner. Inacreditável! Escândalo em cima de escândalo. O governo Lula acabou de dar uma ordem que parece para alguns burocracia chata, mas que é um escândalo escondido, disfarçado. É uma das jogadas mais sujas que eu já vi. É uma facada nas investigações que estão chegando perto demais da família e dos amigos do presidente. Senta aí, porque eu vou te explicar agora a manobra passo a passo e no final eu vou te contar como que o ministro André Mendonça ele pode se defender desse ataque sujo de Lula, como também aproveitar para dar uma lição em Lula que ele não vai esquecer. Olha aqui comigo o que foi que o Estadão revelou. Diz aqui o Estadão nessa matéria urgente que o Ministério da Justiça enviou nessa semana ofício solicitando a devolução dos policiais federais cedidos para auxiliar magistrados, cedidos para auxiliar ministros do Supremo. A ação do governo Lula tem sido vista nos bastidores do judiciário entre delegados da polícia como uma retaliação do governo para afetar a equipe do gabinete do ministro André Mendonça, responsável por 2 investigações que atingem os aliados do governo Lula. A dos desvios em aposentadorias do INSS, que atingiu Lulinha, e as fraudes do Banco Master, que pegou agora o braço direito de Lula, Jacques Wagner.
Gente, o que é um policial cedido? É o policial federal que é da polícia e que está emprestado, trabalhando num outro órgão, num ministério, num gabinete de ministro. O pretexto aqui do governo é lindo. Dizem que é para reforçar o combate ao crime organizado que estão puxando de volta os delegados. Só não o crime organizado do Master e do INSS, não é? Ha, que vergonha, olha aqui. Em 23 de abril, o presidente Lula admitiu em um discurso público que determinou o retorno de delegados que estariam fingindo trabalhar para atuarem no combate ao crime organizado. Eu mandei o ministro da Justiça fazer uma nota convidando todos os delegados da polícia que estão fora da polícia. Só vai ficar fora aqueles que forem secretários de Estado, afirmou na ocasião. Só que isso, gente, é uma mentira. É uma cortina de fumaça. Presta atenção no timing que entrega tudo. Nesta semana, a Polícia Federal fez uma operação contra Jacques Wagner, líder do governo Lula lá no Senado Federal e amigo de 40 anos do Lula, braço direito dele. A investigação do INSS está também em cima do Lula, por meio do Lulinha, filho do Lula, que já teve até a quebra de sigilo decretada. E o relator dos dois casos do Supremo é o ministro André Mendonça, e ele tem delegados da Polícia Federal trabalhando no gabinete dele para ajudar nessas investigações. Nos bastidores, os integrantes da Polícia Federal veem a medida como uma retaliação contra o gabinete do André Mendonça. As investigações do INSS avançaram sobre o filho do presidente, o Lulinha, e a do caso Master cumpriu nesta semana uma operação contra o líder do governo do Senado, Jacques Wagner. Essa operação foi ontem. O gabinete do André Mendonça tem na sua equipe um delegado da Polícia Federal, o Thiago Marcantônio Ferreira, que o assessora desde o ano passado. A avaliação dos bastidores, presta atenção, é que o governo precisou fazer uma medida mais ampla, porque não poderia determinar apenas a retirada do Marcantônio do gabinete do ministro. Eles estão fazendo de tudo para barrar as investigações, pelo menos até a eleição. E a retaliação do Lula não é apenas contra o Mendonça para esvaziar as investigações do Master e do INSS. É também porque o Mendonça proibiu que a cúpula da Polícia Federal, ou seja, o diretor-geral lulista, o André Rodrigues, ele tenha acesso às investigações ou saiba quando que as operações vão acontecer. Ele estava na cega sobre a operação contra o Jacques Wagner. Isso tá certo, gente. É o que a gente fazia na Lava Jato. Proibia os delegados de contarem para cima, porque senão vaza, senão não adianta nada. Olha aí. Operação contra Jacques Wagner pegou o governo de surpresa. Ainda bem, certo isso. A Folha de São Paulo publicou aí que o André Rodrigues e o governo Lula foram pegos de surpresa pela operação e que ninguém sabia de nada. Certíssimo. Ou seja, é como se o Lula estivesse dizendo para Mendonça: você quer brincar, Mendonça? Então bora brincar que eu também sei jogar. Isso aqui no direito tem nome. E eu falo como ex-procurador, o nome disso, o cheiro disso, é cheiro de desvio de finalidade. Você usa o poder que existe para uma coisa, para reforçar a Polícia Federal, para mover agentes e delegados, para prestar um serviço público melhor, mas aí você usa com uma finalidade torta, sufocar uma investigação que incomoda você e teus aliados. E não é a primeira vez, gente. O próprio delegado que tocava o inquérito do INSS, que pediu a quebra de sigilo do Lulinha, ele já tinha sido mudado, substituído. Eu mostrei isso aqui no canal. E o Mendonça, ele só ficou sabendo da troca do delegado do caso INSS, do Lulinha, porque um advogado contou para ele. Uma vez aconteceu a coincidência, duas em pouco tempo, mirando as mesmas investigações, é padrão. E agora, olha o que eu prometi para vocês lá no início. Como André Mendonça pode bloquear isso? Olha só o que o ministro Alexandre de Moraes fez lá atrás, o que é o precedente que o Mendonça pode seguir. Moraes ordena que a Polícia Federal mantenha delegados em inquéritos sobre fake news e atos antidemocráticos. Ministro do Supremo, Moraes, determinou que o comando da PF mantenha no posto os delegados que trabalham em duas frentes de investigação da Corte. Na prática, a decisão de Moraes tenta blindar as investigações, independentemente de quem assuma o comando da PF ou do Ministério da Justiça. Essa aí é o precedente que o Mendonça pode invocar e pode aplicar. Então, opa. Quer dizer então que o Moraes, no passado, ele proibiu que a Polícia Federal trocasse a equipe que trabalha com ele nos inquéritos ilegais dele? Ha! Que maravilha! Então, ministro André Mendonça, você já tem um precedente para fazer a mesma coisa aqui, com a diferença de que as suas investigações são perfeitamente legais. Dê a mesma ordem, impeça que Lula faça essa pouca vergonha e atrapalhe as investigações do caso Master e do INSS. E mais, pelo tamanho dos indícios,
Eu acredito até mesmo que é o caso de abrir um inquérito para apurar obstrução de justiça contra quem deu essa ordem que eu mostrei para vocês de retirada dos delegados. O Brasil está vendo ao vivo agora um governo tentar usar a máquina pública para blindar a própria família, os amigos do presidente. E eu te pergunto, você acha que o Mendonça vai enfrentar o Lula e vai revogar isso ou vai deixar passar? Talvez o Moraes tenha sido entregue sem querer pelo Vorcaro. Hoje pela manhã, o jornalista Sam Puncher do Metrópolis trouxe 2 mensagens explosivas do Vorcaro que pediam que alguém influente e poderoso em Brasília interferisse em seu favor na Polícia Federal e na PGR. Eu vou te mostrar agora quais são essas mensagens, o que elas revelam e por que tudo aponta para Alexandre de Moraes. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista, comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal e deixem o seu like nesse vídeo. Bom, vamos lá. O jornalista Sam Puncher, como eu mencionei, publicou nesta manhã no X 2 mensagens explosivas com base no relatório preliminar da Polícia Federal anexado essa semana pelo ministro André Mendonça ao processo do Master. A primeira mensagem do Vorcaro diz que o ex-banqueiro pedia que uma pessoa muito poderosa, com muita influência sobre a Polícia Federal e a PGR, a Procuradoria-Geral da República, falasse com Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF, e com Paulo Gonet, procurador-geral da República, para que nenhum subordinado deles fizesse alguma sacanagem, senão iria tudo pro saco. E isso a gente já tem vídeo aqui no canal mostrando. Essas mensagens já foram reveladas aqui pelo canal. O ponto não é esse, o ponto é que o Vorcaro escreveu ainda que o problema dele no Banco Central já não estava mais sendo resolvido pelo Galípolo, presidente do Banco Central, e que ele precisava da ajuda de uma pessoa muito poderosa para destravar a situação. A questão aqui, meus caros, é essa. Quem seria então essa pessoa muito poderosa, com influência sobre a Polícia Federal e sobre a Procuradoria-Geral da República e sobre o Banco Central que o Vorcaro queria acionar no momento mais crítico da vida dele? E a gente vai aqui chegar aos indícios que todos os caminhos levam a Roma do Moraes. Todos os caminhos apontam para o Moraes. Vamos falar dessas evidências? Vamos lá. Ó, primeira evidência, a gente já sabia, né, das mensagens do Vorcaro para o Moraes no dia da sua prisão. Lembram-se? Conseguiu bloquear? Conseguiu bloquear é o quê? O que era para ser bloqueado? Será que não era exatamente isso que ele pede aqui, então, nessa mensagem aos seus interlocutores? Será que essa pessoa poderosa não seria o Moraes e ele estava pedindo para ele bloquear no dia da sua prisão? A segunda evidência é também importante porque ela aponta para o fato de que a mulher do Moraes estava contratada por 129 milhões de reais, depois tinha mais 50 milhões de reais, tinha outro contrato, lembram-se disso? Mas enfim, ela estava sendo contratada para justamente lidar com os problemas do Vorcaro no Banco Central, dentre outras coisas. Então, essa é a segunda evidência. A terceira evidência é que o Paulo Gonet só foi indicado para o seu cargo de PGR pelo Lula em 23, depois reconduzido depois de muito lobby, todo mundo sabe disso, muito lobby e pressão de quem? Do próprio Alexandre de Moraes e também, claro, do Gilmar Mendes, que é uma pessoa ligada ao Alexandre de Moraes e também muito ligada ao governo Lula. A quarta evidência é que o Paulo Gonet, ele é ex-sócio do Gilmar Mendes no IDP, que é o Instituto Brasileiro de Ensino. Foi sócio dele e depois vendeu a sua parte para o Gilmar. Então, o Gonet é uma pessoa ligada ao Gilmar, é uma pessoa ligada a esse eixo Gilmar Moraes. Portanto, óbvio que isso também é uma evidência. Se o Vorcaro estava se destinando à Polícia Federal, ao Gonet e pedindo ajuda de alguém influente, tendo a mulher do Moraes contratada e tendo o próprio Moraes recebendo uma mensagem, conseguiu bloquear, é muito difícil que não seja o próprio Moraes o destinatário dessa intenção dele, não
seja o próprio Moraes, essa pessoa muito poderosa a que ele estava se destinando ou estava buscando procurar. O que precisa acontecer agora com urgência é a Polícia Federal investigar quem é essa pessoa. É o Moraes? Não é? Quem é? A Polícia Federal é que tem que ter esse trabalho de revelar quem é essa pessoa. Isso não pode demorar. Ou então, o próprio ministro André Mendonça que venha a público e diga: eu já sei quem é a pessoa, e revele, levante o sigilo sobre isso, porque realmente, se for o ministro Alexandre de Moraes, meus caros, nós podemos estar diante de crimes gravíssimos, como corrupção passiva, como advocacia administrativa e outros mais. É necessário, portanto, que isso seja revelado imediatamente, porque se for, repito, o ministro Moraes, o STF, como um todo, precisa passar por uma investigação seríssima e o Gonê vai ter que ser afastado, porque ele não pode investigar ninguém. Ele é parte disso tudo. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai seguir atento acompanhando esse caso. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!